Quem aí também às vezes se sente cansado de ter que ser forte o tempo inteiro? Essa semana eu tava falando com a galera do Instagram sobre algumas coisas que eu tava sentindo. Eu estou pra voltar, né, pra Nova Zelândia e eu comecei a sentir uma ansiedade que ela começou aos pouquinhos e depois ela foi escalando, sabe? Aquela sensação estranha, aquele aperto no peito, um embrulho no estômago. E quando eu me sinto mal, né? Quando eu estou com dor, quando eu estou passando por uma fase difícil na minha vida, uma coisa muito comum que eu faço é ficar em silêncio, desaparecer. E eu acho que esse é um mecanismo de defesa que eu criei há muito tempo atrás. Sabe quando você não tem a sensação de que você pode contar com alguém, então você meio que aprende a resolver as suas coisas todas sozinhas. Então toda vez que eu tô passando por uma fase muito difícil, é muito normal eu me isolar, eu ficar em silêncio. E as pessoas que me conhecem há mais tempo já sabem desse padrão meu que eu fico meio quieta. E eu fiquei impressionada com o tanto de mensagem que eu recebi de pessoas falando, nossa, eu me sinto assim também, eu faço isso também. E aí eu vejo que também existe o lado, né, de que se você é uma pessoa que sempre tem que estar sendo forte, se as pessoas te enxergam, né, como uma pessoa forte, às vezes você não quer aparentar estar mal para essas pessoas. E eu já tive uma fase assim também, uma fase onde eu não queria demonstrar fraqueza de jeito nenhum, porque na minha cabeça isso iria fazer as pessoas me achar fraca. Só que ser forte o tempo inteiro cansa, é muito exaustivo. E faz mais ou menos uns 4 anos que eu comecei a me permitir a ser vulnerável, a realmente falar quando eu não tô bem, dar tempo pra mim, pra que eu entenda as coisas, pra que eu processe as coisas. E isso tem sido muito bom. E de onde vem essa necessidade que alguns de nós temos de ser forte o tempo todo? A maioria das pessoas que são consideradas fortes, elas não escolheram ser assim. Elas simplesmente perceberam muito cedo na vida que elas não poderiam contar com ninguém. A maioria cresceu num ambiente em que a gente teve que amadurecer muito rápido, assumir responsabilidades que nem eram nossas. E muitos de nós, a gente aprendeu na nossa infância que demonstrar tristeza era um sinal de fraqueza. E aí a gente meio que cria essa identidade da pessoa que resolve tudo sozinha, da que não precisa de ninguém, da que fala, deixa que eu faço. E essa identidade, ela ajudou a gente a sobreviver àquelas fases. Querendo sim, querendo ou não, pessoas que nascem nesse ambiente, elas acabam desenvolvendo muita independência, resistência e capacidade. Só que os mecanismos que te protegem numa fase da sua vida pode te aprisionar em outras fases, porque a gente continua tentando dar conta de tudo sozinho, mesmo quando já tem pessoas que estão dispostas a ajudar a gente. A gente aprende a esconder o que a gente sente, mesmo quando a gente já tá na presença de pessoas que podem escutar a gente, que não vão julgar. O nosso corpo sempre percebe aquilo que a gente tá tentando esconder. A gente pode falar que a gente tá bem, mas o nosso corpo sabe que a gente não tá. Quando a gente tá sob pressão, o nosso corpo, ele vai somatizando tudo. E isso faz com que a gente chegue no limite. É por isso, gente, que muitas pessoas ficam doentes. E às vezes a somatização dessas pressões da vida acabam aparecendo como irritação, falta de energia, dificuldade para dormir, vontade de se isolar, ansiedade e aquela sensação de que a gente tá prestes a explodir. Você cuida de todo mundo, mas quem é que tá cuidando de você? Você oferece o seu ombro, você escuta as pessoas, você é compreensivo, mas você se permite receber isso das pessoas também? Porque existe uma coisa muito incomum entre as pessoas que têm esse padrão de ser forte. A gente é muito bom em fazer pelos outros, mas a gente tem muita dificuldade em receber dos outros. E isso é porque receber exige vulnerabilidade. Exige admitir que a gente às vezes precisa dos outros. E para quem construiu uma identidade toda na independência, na força, precisar de alguém parece ser fraqueza. Você não precisa esperar chegar num ponto em que você está desmoronando para que você pare um pouco para descansar. A maioria das pessoas, elas só param quando o corpo delas obrigam elas. Isso foi o que aconteceu comigo, gente. Naquela época eu nem sabia que eu poderia me permitir parar. E chegou um momento que o meu corpo parou, simplesmente, porque ele falou, filha, daqui eu não consigo mais.
E foi quando eu comecei a ficar doente. E foi quando eu tive que parar. Muitas pessoas, infelizmente, elas esperam chegar nesse ponto onde elas adoecem, aonde elas começam a ter crises, para finalmente reconhecer que elas estavam carregando mais do que elas são capazes. Você não precisa chegar no seu limite para validar o seu cansaço. Você não precisa resolver todos os problemas do mundo para depois começar a pensar em você. Até porque, gente, os problemas, eles nunca acabam. Sempre vão existir coisas que a gente precisa fazer, sempre vai existir uma pessoa que a gente precisa ajudar. Se você condicionar o seu descanso apenas quando tudo estiver resolvido, você nunca vai descansar. E descansar não é desistir. Você dá um tempo, não é abandonar o seu processo. E reconhecer que você tá cansado não te faz ser fraco. É importante você também reconhecer quais são as coisas que estão pesando na sua vida. A gente passa tanto tempo ignorando as nossas próprias necessidades que a gente acaba nem sabendo mais o que a gente precisa e o que tá tirando toda a nossa energia. Por isso é importante que antes de você começar a procurar uma solução, você tentar reconhecer o que tá acontecendo. O que tá deixando você tão cansada? É o excesso de responsabilidade? É a sensação de que ninguém te ajuda? É você ter que fingir que você tá bem o tempo inteiro? Ou é porque você fica carregando o problema de outras pessoas nas suas costas? Dar nome aos pesos ajuda você a entender o que você precisa mudar. Nem tudo é responsabilidade sua. É muito normal que pessoas consideradas fortes, as que dão conta de tudo, que elas assumam responsabilidades que nem são delas. Sabe aquela pessoa que abraça o problema dos outros? A maioria das pessoas que fazem isso, elas estão tentando ajudar, elas estão tentando evitar que as pessoas sofram. Só que existe uma diferença entre ajudar alguém e carregar essa pessoa. Ajudar, gente, é oferecer apoio sem abandonar a si próprio. Já carregar é você assumir uma responsabilidade que é do outro. Ele que tem que resolver esse problema. Toda vez que você resolve um problema que é de outra pessoa, você está ensinando essa pessoa que ela pode depender de você para apagar os fogos que elas criam. E parte de amar alguém é você deixar com que as pessoas arquem com as consequências das escolhas dela. Em algum momento você vai precisar deixar com que as pessoas se virem. E isso não é egoísmo. É você devolver para cada um a responsabilidade que cada um tem. Você não veio para esse mundo para salvar todo mundo. Aprenda a pedir ajuda. É muito normal a gente pensar que ninguém ajuda, mas também é muito comum que pessoas que pensem isso, sempre que alguém oferece ajuda, a gente fala: ai, não precisa, pode deixar que eu dou conta. E isso cria um ciclo difícil de romper. Toda vez que alguém te oferece ajuda, você barra. E muitas das vezes as pessoas não te ajudam porque elas nem sabem que você precisa de ajuda. Você se tornou uma pessoa tão eficiente em esconder o seu cansaço que a maioria das pessoas que estão ao seu redor, elas não têm a mínima ideia que você tá precisando de alguma coisa. E eu sei que pedir ajuda às vezes é desconfortável, mas a gente também não precisa levar isso tão a sério, sabe? E conforme eu fui treinando, né, com o tempo de pedir ajuda para as pessoas e estar disposta a receber um não e pedir ajuda para outra pessoa, isso foi melhorando. E sabe aquele lance de uma mão lava a outra? Hoje você ajuda alguém, amanhã alguém te ajuda. Ser vulnerável não significa que você vai se abrir com todo mundo. Significa que você vai aprender a escolher lugares seguros, nos quais você não sinta a necessidade de estar sempre com uma armadura, sabe? Nesse processo de aprender a se tornar vulnerável, você precisa se preparar porque você vai decepcionar algumas pessoas. Porque muitas pessoas, às vezes, já te enxergam, né, como a responsável, a que dá conta de tudo, a disponível, a pessoa que nunca diz não, a que sempre estende a mão pra mim. E quando você começa a colocar limites, né, quando você realmente não pode ajudar alguém, você não vai se sacrificar pra ajudar alguém, algumas pessoas elas vão ficar chateadas. E tudo bem, gente, é normal que a partir do momento que a gente para de se abandonar, as pessoas que sempre estão sugando, né? Muitas vão te chamar de egoísta quando você começar a se priorizar. E muitas só gostavam da sua versão mais forte porque isso beneficiava elas. Então entenda, a sua cura desse padrão pode decepcionar muitas pessoas, mas as pessoas que realmente gostam de vocês, elas vão entender. E a última dica é redefinir o significado de ser forte. Ser forte não significa nunca chorar, não é aceitar tudo calada, não é resolver todos os problemas sozinha, não é continuar funcionando quando tudo dentro de você está desmoronando. Às vezes ser forte é você falar: eu não consigo fazer isso. É cancelar compromissos porque você tá cansada. É admitir que você tá com medo. É procurar ajuda. E é saber parar antes que o seu corpo pare você.
Existe muita coragem em aprender a baixar sua guarda. Existe muita coragem em aprender a ser vulnerável. Você não necessariamente precisa parar de ser forte. Você só precisa parar de acreditar que essa é a única versão sua que tem valor. Essa é a única versão sua que merece ser amada. Você também merece amor quando você tá confusa, cansada, perdida. Essas versões suas são as que mais merecem amor. Você merece ser acolhida. Você merece existir sem estar constantemente resolvendo alguma coisa. Talvez você tenha sido forte esse tempo todo porque você nunca teve outra opção. Mas agora você pode começar a construir uma vida na qual ser forte não é uma obrigação. Uma vida na qual você pode ser cuidada, que você pode pedir ajuda, diminuir o ritmo. Você não precisa esperar quebrar para se dar o direito de descansar. E talvez agora essa seja a sua verdadeira força. Reconhecer que você é humana, que você também precisa de ajuda e que algumas coisas são pesadas demais para você carregar nesse momento sozinha. Eu espero que vocês aprendam a descansar, a pedir ajuda e que vocês dividam, né, os fardos que são pesados com outras pessoas. Que vocês não tenham vergonha de falar que vocês estão cansados, que vocês não estão bem. Não tem nada de errado nisso. Eu sempre tento ser muito honesta com vocês o tempo todo. E quando eu não tô bem, quando eu tô doente, quando alguma coisa tá acontecendo, eu sempre vou falar pra vocês, porque é isso. Eu acho que quando a gente escuta alguém falando, né, que também tá passando por uma fase difícil, isso dá permissão para que a gente também seja vulnerável, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham um excelente dia e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo!